Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E no nosso bate-papo de hoje, estamos recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan, ele que é deputado estadual, presidente do PTB, deputado Kennedy Nunes. Muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer voltar aqui à rádio que faz parte da minha vida, né? Durante muitos anos pude ter a grata satisfação de fazer parte da família Jovem Pan. Na época, a 91 FM. Né? Muito bem. Grandes histórias por aqui, né, deputado? Seja sempre bem-vindo, né? Exato. Né, Fernando? O bom filho a casa retorna, né? É verdade. Como convidado agora. Saindo do elevador ali, passa um filme na cabeça, né? Nossa, deputado? entrando no elevador ali, já apertando no 8, já veio Verdade. toda uma fase da minha vida. Muito Boa bem. fase da vida. Boa. 6 mandatos por Santa Catarina, dentre eles 2 como vereador em Joinville, 4 como deputado e agora oficialmente como pré-candidato ao Senado da República. Na verdade, eu fui chamado para uma missão, talvez a missão da minha vida. Eu fui escolhido um projeto nacional que se chama Acorda Senado, são 10 candidatos no Brasil, né? Foram chamados. Eu fui escolhido aqui em Santa Catarina por conta baseado em 3 pilares, que tem experiência, que defenda as bandeiras conservadoras e que não tenha nenhum processo na justiça. E eu perguntei, né, o que tem a ver o processo na justiça? É que, na verdade, esse projeto quer eleger 10 senadores no Brasil para fazer um enfrentamento contra os abusos de integrantes do Supremo Tribunal Federal. E para isso não pode ter processo na justiça, porque por causa do foro privilegiado, que eu quero acabar, todos os processos, quando se elege senador, vão para o Supremo Tribunal Federal. E daí automaticamente fica aquela promiscuidade ética e moral. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. E a gente começa a passar sérios riscos com relação à nossa liberdade, né? O Brasil viu que por causa de uma decisão monocrática de um ministro da Suprema Corte, eles tiraram o nosso WhatsApp por 24 horas. Por uma decisão monocrática, proibiram a polícia de subir no morro do Rio de Janeiro para combater o crime. Por uma decisão monocrática, eles querem legalizar o aborto, querem fazer outras questões que têm que passar pelo Congresso Nacional e não por uma decisão judicial. Então, por conta disso, é que eu fui chamado para uma missão. E eu estou muito contente porque eu me sinto preparado para fazer esse embate. Já fui chamado 7 vezes na Polícia Federal pelo Alexandre de Moraes por conta dos meus posicionamentos, mas eu não vou me atemorizar, não. Eles têm que saber que os ministros da Suprema Corte foram indicados e foram nomeados para resguardar e guardar a Constituição, não para legislar, não para interferir nos poderes. Eu quero trazer de volta, Marquinhos, por exemplo, Fernando, o artigo que tinha na nossa Constituição de 1934, que proibia a justiça de julgar sobre questões políticas. Por exemplo, onde é que já se viu uma Suprema Corte determinar a abertura de uma CPI? Foi o que aconteceu na pandemia. Onde é que a gente já viu da Suprema Corte dar 5 dias para um presidente da República responder sobre os moradores de rua divididos por estado? E não tem ninguém que possa fazer alguma coisa contra esse absurdo? Então esse foi o projeto que eu fui chamado. Coragem não me falta, minha mulher disse que eu tenho pouco juízo, eu não criei juízo, mas eu perguntei para ela, o dia que eu souber o que juízo come, eu crio, né? Mas enquanto isso, estou nessa missão, que para mim é a missão da minha vida. E como é que o senhor vê, deputado, até esse movimento, porque quando se fala em STF, é um assunto que provoca polêmica há muito tempo, já desde o ano passado, inclusive, com muita discussão, e tem um movimento que diz o seguinte: pedir o fim do STF é antidemocrático, criticar os ministros vai contra a antidemocracia. Como é que o senhor vê esse movimento também, paralelo a essa mobilização de tentar mudar o STF? Primeiro de tudo, eu não sou contra o STF, mas tenho o poder e o direito de criticar as atitudes dos ministros, principalmente aquelas que estão fora das 4 linhas constitucionais. Isso eu tenho o direito de fazer. Agora, o STF para nós é importante, ao ponto que a minha proposta, chegando no Senado Federal, é nós acabarmos com o cargo vitalício de ministro do STF, tem que ser por um mandato, né, como senador de 8 anos.
nós acabarmos com a indicação política, exigirmos que, para chegar lá, tenha que ter experiência na magistratura. Nós defendemos que tenha que ter pelo menos 15 anos de magistratura. Por quê? Porque o STF é a última instância, a última divisa nossa de julgamento. É diferente das composições do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal. É o último. Então, por exemplo, qual foi a experiência de um ministro Toffoli em julgamento? Ele foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal com 41 anos porque era advogado do PT. Qual a experiência, inclusive, de Alexandre de Moraes, que antes chegou a defender e advogar para a organização criminosa PCC? Qual a experiência de Barroso, que era o advogado de defesa de Cesare Battisti? O ministro Mendonça tem essa experiência? O ministro Mendonça também não tinha essa experiência. E nós precisamos colocar lá gente que tenha experiência de julgamento. Por quê? A promotoria faz o seu papel, o advogado de defesa faz o seu papel, o tribunal tem que ter a experiência de julgamento. Então quero, por exemplo, proibir o ministro do Supremo Tribunal Federal de dar entrevista, de dar palestras. Não tem que falar com ninguém, você tem que ir lá para cumprir um papel para a tua nação, que é a última corte de julgamento. Agora, o que não pode acontecer é o que nós estamos vivendo hoje. O Alexandre de Moraes abriu um inquérito, né? O Fux abriu, passou ele o relatório de um inquérito que virou uma inquisição. Há 3 anos, qualquer um pode entrar. E como é que é o inquérito? O inquérito tem que ter data prevista, tem que ter tipificação de crime e tem que ter a pessoa específica. Eles não têm. Qual é uma tipificação do crime milícia digital e fake news? Nós temos 10 milhões de leis no Brasil. Leis municipais, estaduais e federais. Nenhuma tem algo que tipifique sobre fake news e milícia digital. Além disso, eles a qualquer momento prendem parlamentar, presidente de partido, jornalista, prendem todo mundo, mandam prender todo mundo, e ele mesmo, o que está julgando, o que está inquirindo, o que está investigando, é parte do processo. Isso é crime administrativo, entendeu? E nós não podemos mais acatar isso. É a hora da gente meter o pé na porta e dizer, epa, pera lá, você fica no seu quadrado e a gente fica no nosso quadrado aqui. Hoje estamos recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã o deputado estadual Kennedy Nunes, e quem participa dessa conversa a partir de agora conosco é o nosso comentarista político Piara Boschi, que já está conectado conosco. Piara, bom dia para você, é um prazer também tê-lo conosco aqui, uma excelente semana. Fique à vontade aí para fazer pergunta para o nosso deputado. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, deputado Kennedy Nunes, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Queria saber, deputado, para além da questão do Supremo, quais são as outras bandeiras que ele quer levar para o Senado, considerando que a gente tem um ressentimento aqui em Santa Catarina de que contribuímos demais com a União e recebemos muito pouco de volta, e que muitas vezes a nossa bancada federal não consegue falar com força em Brasília para trazer esse recurso de volta. Se eleito senador, o que Kennedy Nunes pode fazer diferente além desse confronto com o Supremo? Olha, você falou uma coisa muito bem dita. A bancada muitas vezes não fala com força. O que precisa, Piara, é bater na mesa e exigir os investimentos para cá. Eu vejo muito uma linha de pessoas, eu sou bolsonarista, nosso partido está trabalhando pela reeleição do presidente Bolsonaro, mas a amizade é uma coisa e cobrança é outra. Eu vejo muita gente querendo fazer selfie com o presidente Bolsonaro e não batendo na mesa quando a questão é a volta dos investimentos. Eu não vou falar aqui em pacto federativo, porque isso é novela antiga. Nós precisamos fazer, sim. Eu acho que a porta se abriu para um pacto federativo a partir do momento dessa questão do imposto do ICMS dos combustíveis. Ali foi a abertura que houve
para que nós possamos falar sobre um pacto federativo. Então, essa questão de investimento tem que bater na mesa, tem que exigir, tem que fazer pressão sim, e isso eu tenho certeza que eu também vou ter condições de fazer. Mas além dessa questão de investimento, eu estou muito preocupado também naquilo que vai do dia a dia da pessoa, por exemplo, a questão da acabar com a saidinha da cadeia. Né? Porque a Suzana matou o pai e a mãe e tem a saidinha no Dia das Mães para quê? Acabar com a visita íntima na cadeia? Nós estamos pagando para ter motel público? Nós precisamos acabar com a audiência de custódia para quem vai a segunda vez na delegacia. Tem pessoas que vão 30 vezes numa delegacia fazer audiência de custódia. E a audiência de custódia virou a seguinte pergunta: a polícia te machucou? Eles te leram os teus direitos? A polícia está com medo de prender alguém, por quê? Porque se o vagabundo vai lá na audiência de custódia e diz que a polícia não tratou bem o policial vai ter que gastar dinheiro do próprio bolso para pagar advogado para defender. O que tem mais peso é a palavra do vagabundo e não da autoridade municipal. São questões como essas que nós precisamos ter coragem, tem que ser pitoco, não pode ter rabo preso com ninguém, para mudar, porque essas questões, como também essa questão do investimento, tem que ter peito e bater na mesa lá, porque eu aprendi que lá em Brasília tem que ter duas coisas: coragem para bater na mesa e outra coisa são projetos para que tragam os investimentos. Deputado, aproveitando a presença do senhor aqui no estúdio da Jovem Pan, o senhor, como bolsonarista, sabe muito bem sobre as imagens, né, que andam circulando aí, principalmente circularam nesse final de semana, a respeito de uma suposta encenação de um atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu quero ir mais fundo e perguntar o seguinte para o senhor acha que pode haver alguma punição para esse tipo de encenação, ou o senhor acha que somente se fosse ao contrário, fosse com o ex-presidente Lula, isso seria possível? A gente está vendo que o Supremo Tribunal Federal, os integrantes, ou alguns dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, fizeram do STF um puxadinho da esquerda. Eu tenho absoluta certeza que se fosse uma imagem contra o presidente Lula, o presidente que foi condenado por todas as instâncias e está solto, já teriam mandado prender. O Alexandre de Moraes, na semana passada, mandou prender um humorista porque no show dele falou do Supremo. É um absurdo que existe, é um peso desigual que existe, e nós precisamos entender que a esquerda está fazendo de tudo para voltar ao poder, porque eles sabem que se não voltarem agora, nós estamos falando dos próximos 40 anos de uma mudança do Brasil. E se eles voltarem, essa eleição agora é uma eleição que vale uma geração, 40 anos. Então é um absurdo o que estão querendo fazer. Eu critiquei, cobrei inclusive do Xandão, daí vai fazer alguma coisa, vai mandar prender, ou porque não é o Lula você não vai fazer nada. Então nós temos que fazer isso daí sim, cobrança, mas a gente infelizmente vê dois pesos e duas medidas para essa questão junto aos integrantes da Suprema Corte. Cobrou do Xandão e a resposta dele já veio, não? Cri, 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 cri. É sempre assim. Vácuo por enquanto. Deputado, são 7 horas e 27 minutos, 7h27. Como o senhor já disse, né, o senhor é um deputado, é um bolsonarista. Santa Catarina é conhecida, inclusive, por apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Boa votação, inclusive, na última eleição em Santa Catarina. Joinville com bom índice de votação também. Mas nos últimos meses, e o que a gente ouve, inclusive, da classe empresarial, principalmente aqui do norte de Santa Catarina, é que o Estado deixou de ser, em algum momento, muito bolsonarista, ou pelo fato de não ter tanto apoio do governo federal. E aí o empresariado cita exemplo da 280, das rodovias federais. O presidente já esteve aqui várias vezes, mas sem grandes anúncios. Como é que o senhor vê esse movimento também de que Santa Catarina está deixando aos poucos de ser bolsonarista? O senhor concorda com essa declaração, ou a gente deve ver isso também na eleição agora em outubro? Olha, na verdade, além de eu ser bolsonarista, eu sou conservador, né? As bandeiras conservadoras é que nos levam. Nós temos no presidente Bolsonaro, nós do PTB temos no presidente Bolsonaro hoje a questão, por exemplo, que ele é a parte viva daquilo que nós temos em nosso estatuto do PTB.
que defende Deus, pátria, família e liberdade. Mas também eu entendo que é preciso fazer alguns tipos de cobrança. Por outro lado, eu também devo entender que a maior obra de engenharia, de infraestrutura do Brasil está sendo feita em Santa Catarina, que é o Rodoanel ali de Florianópolis. É uma obra que tem 5 túneis, né? É a maior obra de engenharia, de infraestrutura do Brasil que está sendo feita em Santa Catarina. Nós precisamos, sim, outras questões. A 282, a 153, lá embaixo a 163, a 282 ali entre Chapecó e Ponte Serrada, que são é importante. Mas sabe o que eu defendo? Eu sou muito mais pela prática. Por exemplo, se a duplicação é difícil fazer, por que não se faz uma terceira faixa? Porque são locais específicos de subida, por exemplo, de caminhões, que tendo a terceira faixa já desafoga bastante. Eu só não preciso fazer uma duplicação inteira. Por exemplo, o caminhão que sai lá de Chapecó, do frigorífico, de 10 caminhões que saem de lá, 7, quando chega ali na 153, pega em direção a São Paulo, para a esquerda. 1 pega em direção ao Rio Grande do Sul, para a direita. E 2 descem para os portos. Então, se você fizer uma terceira faixa ali na 282 de Chapecó até Ponte Serrada, não dá muitos quilômetros, dá 100 e poucos quilômetros, a terceira faixa já vai beneficiar um monte. Nós temos aqui, por exemplo, a 282, por que nós não criamos a terceira faixa? Já tiveram tantos projetos ali, inclusive, para fazer uma terceira faixa ali, dentro daquele período, daquela faixa de energia elétrica ali. Isso já ajuda bastante. A obra está sendo feita ali, né? Mas nós precisamos mais ação e, com certeza, melhores condições para Santa Catarina. É aquilo que eu falo, é preciso lá, gente, e um trabalho organizado de cobrança, fazer igual o pessoal lá da bancada do Nordeste faz, a bancada do Norte. É um trabalho que não se pode olhar partido político. É a hora da gente estar pensando. Eu me lembro muito do seu Freita, né? O seu Freita nessa hora dizia: o meu partido é Joinville. E é isso que nós precisamos fazer, que o nosso partido seja realmente a nossa cidade e o nosso estado. O jornalista Piara Bosque continua conosco. Mais uma pergunta para o deputado Piara. Sim, deputado Kennedy, o senhor expressa muito a questão de ser um candidato conservador e bolsonarista. O presidente Jair Bolsonaro escolheu um candidato ao Senado aqui em Santa Catarina, que é o ex-secretário da Pesca, Jorge Seife Júnior, que ele mandou filiar no PL para concorrer aqui, inclusive no partido que tem o pré-candidato a governador Jorginho Mello. Como é que fica a sua posição tendo outro nome disputando essa raia e ao mesmo tempo a posição do seu PTB? O PTB pode apoiar Jorginho Mello, tem outra alternativa, pode disputar sozinho, como é que fica? O seu partido faz convenção agora no sábado. Ô Piara, eu queria que todos os candidatos a Senado fossem de direita, porque a gente saberia que o que fosse eleito não defenderia a liberação das drogas, a liberação do aborto, a liberação de tantas outras coisas, permitiria que houvesse a doutrinação, seja ideológica, de gênero ou ideológica partidária nas escolas. Eu queria que todos os candidatos fossem de direita. O que vai é quem é que o catarinense vai mandar para o Senado. Alguém que chega lá no Senado e diz que está lá porque toma Guaraná com o presidente, ou alguém que chega lá no Senado e tem coragem de intimar Alexandre de Moraes? Essa é a escolha que Santa Catarina vai fazer. Alguém que está querendo ir para o Senado só para ter o foro privilegiado, ou alguém que vai para lá para acabar com o foro privilegiado, para ter a prisão em segunda instância? Essa é a diferença. Eu continuo no PTB. Nós vamos ter agora, no sábado, a nossa convenção lá em Florianópolis, que vai homologar a nossa candidatura, bem como as candidaturas a deputado estadual e deputado federal, para que nós possamos colocar os nossos nomes à disposição dos catarinenses. E, com certeza, esse projeto, até porque vai ser uma candidatura única da região norte, é uma candidatura única das igrejas, ou seja, nós temos muita força que nos dá, sim, a possibilidade de termos novamente, Joinville ter novamente o seu senador, um senador pitoco,
né, com coragem, assim como foi Luiz Henrique da Silveira, que foi o último senador que nós tivemos. Com relação a apoio ao governo, nós ainda estamos sem definição, deveremos apoiar algum candidato, desde que seja conservador e que apoie o presidente Bolsonaro. Qual é o seu candidato neste momento? Não, eu não tenho ainda, né? Até porque o governo, Marquinhos, Fernando e o Piara e ouvintes, o governo a gente vai definir no segundo turno. Para senador e deputado federal e deputado estadual é um turno só. E ainda mais, no meu caso, uma vaga só de Senado. Então eu estou muito focado nisso daí, para que nós possamos dar a possibilidade dos eleitores poderem escolher, né, um senador que possa ter coragem de enfrentar todos esses abusos. Nós estamos falando de liberdade. Não adianta a gente viver sem liberdade. Nós estamos falando de um candidato que está falando de controle das redes sociais, controle das igrejas, olha só. E nós precisamos estar atentos para quem fala de controle e quem fala de liberdade. Me coloquei, vocês há de convir comigo, que seria muito mais fácil eu ir para o meu 5º mandato de deputado estadual. Né? Com 30, 40 mil votos, eu estaria eleito de forma muito tranquila. Eu saio agora de um desafio de ser deputado estadual para ir para um Senado da República, onde eu tenho que passar de 1 milhão de votos sem rede protetora. O que é a rede protetora? Por exemplo, se o Jorginho Melo sair candidato a governador e perder, ele tem mais 4 anos de senador. Eu não, eu estou indo para uma missão de vida que é exatamente defender a nossa liberdade, a liberdade agora sim dos meus filhos e dos meus netos. Deputado, a pauta é boa, a gente poder ficar a manhã inteira aqui conversando sobre os assuntos, sobre política. Muito obrigado por essa conversa ao vivo, né, com o ouvinte da Jovem Pan Joinville, e seja sempre bem-vindo, os microfones estão abertos, aqui nem importa, né, o senhor conhece a casa, pode voltar quando quiser. Obrigado, boa semana. Obrigado, um abraço a todos e viva Joinville.